Bom, e vamos então para mais uma aula, agora o nosso capítulo 7 aqui, mais tranquilinho, mais suave. Nós vamos ver inicialmente sobre o comando alter table, para alterar estrutura de uma tabela já existente e com dados, porque para alterar estrutura de uma tabela sem dados, basta eu fazer drop table e criar ela novamente. Então aqui já coloquei em uso, estamos aqui no nosso script, que está aí no material de apoio. Tem também a nossa apostilinha, que já eu venho nela aí para ver se eu não esqueci de nada. E tem aqui um create table de teste aí no banco para gente, depois eu deleto essa tabela. Então já estou em uso banco, create table test. Já existe, então danadinha, eu vou te apagar. Drop table tb test. Seleciona o drop table F5 e de preferência deixa uma marca de comentário para não correr o risco de executar isso sem querer numa outra oportunidade que você der um F5 aí. Então, criar tabela tbtest. Criou. Então a tabelinha tem o campo ID, um negócio simples, bobo, só para testar aí uns alter table. Nome varchar 40, e-mail, fone, tá incompleto, né? Tá faltando DDD, ramal. E idade é um campo que não se coloca em tabela, porque a idade do cara muda todo ano, né? A data de nascimento não. E com a data de nascimento eu calculo a idade a qualquer momento, tá? Então já aviso, né? Esse campo idade tá, não é assim, ele não deve aparecer dentro da tabela. Então criei a tabela, vou pedir aqui uma consulta à estrutura dessa tabela. Procedure de sistema SP Help. A Procedure SP Help eu ponho o nome da tabela, não só tabela, outras coisas também, mas aqui o assunto é tabela, e ela me mostra essa Procedure, a estrutura completa da tabela, tá? Então lá no comecinho a data em que foi criada, no caso hoje, para mim aqui dia 13/8, a estrutura da tabela, os campos estão aqui, o tipo do campo, tamanho, etc e tal. Ainda no caso de campo alfanumérico, vem aqui a página de código, né, que define o conjunto de caracteres que serão usados só. Depois eu devo falar disso mais adiante. CI, Case Insensitive. Então, quando eu fizer algum tipo de consulta ou ordenação, ele não vai diferenciar minúscula de maiúscula. Se eu mandar procurar nomes começando por José, tanto faz o José tá minúsculo, maiúsculo, que ele vai encontrar. AS, sensível à acentuação, tá? Então, se eu puser na hora de pesquisar com acento, ele só vai achar o com acento, por isso que eu já prometi para vocês aquela funçãozinha para desconsiderar os acentos. Tem um campo identidade, né, cujo valor de partida é 1 e o incremento é 1, e não tem chave primária ainda, tá? Aliás, isso aqui não tem nada a ver com chave primária. Isso aqui é o file group onde está a tabela. Se eu não falar nada, todas as tabelas são criadas no file group primário, tá? Isso é um recurso de administração, provavelmente eu não vou falar nada disso nesse curso aqui. Bom, próximo passo, criar a chave primária, tá? Nos exemplos que eu fiz lá no começo de criação da tabela, eu estava criando a chave primária junto da criação da tabela. É um hábito que eu tenho e vou continuar com ele, nada contra, tá? Mas eu posso também criar a chave primária depois que criei a tabela.
não é o meu hábito, eu crio já no Create Table, tá? Então, se eu não criei no Create Table, olha lá, agora vou alterar a tabela. Alter Table, tbtest, adicionando uma restrição, uma constraint, a chave primária é constraint. Nome da constraint, pktbtest. Vou eu com a minha historinha de novo, hein? Vocês vão decorar isso. Magno, posso chamar a minha chave primária de Salve o Mico Leão Dourado? Pode. Posso chamar a minha chave primária de Vamos Proteger a Mata Atlântica? Pode. Mas não deve ser feito dessa forma. Os nomes devem ser sugestivos. E toda pessoa normal segue a seguinte regra: nome de chave primária começa com PK, abreviação de Primary Key, underline, sublinhado e o nome da tabela. Todo mundo cria chave primária assim. Assim fica uma coisa muito bem organizada. E para saber que isso é uma chave primária, Primary Key, está definido que essa constraint que nós estamos criando é do tipo chave primária e que o campo chave primária é o campo ID. Então vou executar o Alter Table, F5, executou, bonitinho. Vamos consultar a estrutura da tabela. Então o que apareceu aí aqui, ó. Opa, ficou um ponteiro de mouse aí. Então aqui está a constraint, chave primária que foi criada, chamada pktest. Toda constraint, que é o campo ID, toda constraint do tipo chave primária gera um negócio chamado índice, que eu vou falar dele, vai ter um capítulo mais para frente agora, que eu tô até remodelando os capítulos, não sei que número vai ser esse capítulo, para falar de índice, tá? Então é um índice clusterizado, não percam, falarei disso mais para frente, cujo campo-chave do índice é ID. Então sempre que criar uma chave primária, será criado um índice de mesmo nome, clusterizado. O que é índice clusterizado? Não percam próximos cursos, próximas aulas. Bom, agora, como essa estrutura é uma estrutura principiante, né? Pô, eu tinha criado lá o campo fone tamanho 9, mas esqueci do DDD, esqueci do ramal, e é necessário também. Então vamos adicionar mais 2 campos. Então o Alter Table permite que eu adicione novos campos numa estrutura já existente. Alter Table tbtest, add, só que agora não é constraint que eu vou adicionar. É um campo, aqui vem direto o nome do campo. Tem outros SQL que não da Microsoft, que é add column. Né? Você vai adicionar uma coluna aqui, não tem. É add direto o nome do campo e o tipo do campo. Então o campo DDD, char2, sempre vai ocupar 2 posições. E o campo ramal inteiro curto até 32.000. Então executei o Alter Table, criei esses 2 campos, vamos conferir, tabela SP-Help. Tabela, nada, Procedure SP-Help. Então vamos ver aqui na estrutura de campos, vamos dar um zoom. Adicionados os campos DDD e ramal, tá? Que vão trabalhar junto com o campo fone. Agora vem o lance da idade. O campo foi criado errado. Não se coloca um campo idade numa tabela. O que eu ponho é a data de nascimento. Aí eu não preciso mexer mais, ficar alterando essa idade todo ano. Pela data de nascimento eu calculo a idade do cara. Então eu quero apagar a coluna idade.
drop, alter table, nome da tabela, drop column, para apagar uma coluna. Apaguei a coluna. Será que apagou mesmo? Deixa eu fazer um SP-help antes de prosseguir. Então, se a gente olhar aqui, a coluna... O saco! Ctrl Z. Ctrl 1. A coluna idade não tem mais. Agora preciso adicionar a data de nascimento do cara, para poder calcular a idade. Então, alter table, nome da tabela, add data de nascimento, campo do tipo date apenas, né? Não preciso salvar a hora, porque normalmente ninguém sabe a hora que nasceu. E outra, isso aqui não é um programa para astrologia nem nada, uma tabela para esse tipo de coisa. Então basta a data. Criei, vamos conferir a estruturinha da tabela. Já está lá a coluna data de nascimento do tipo date. Tá? Então, para mexer na estrutura, é isso aí. Criação de chave estrangeira nós já vimos, né? Essa chave aqui eu nem sei, eu acho que até nós já criamos. Deixa eu tentar aqui. Já existe um objeto com esse nome. Depois o que eu vou mostrar aqui, deixa eu só pegar um SP-help da tabela representantes para a gente ver que essa tabela tem uma chave estrangeira. Bom, outra constante interessante da gente criar, e aqui eu vou criar essa primeira aqui para pessoas e empresas, a outra também, é uma validação de preenchimento de campo. O campo tipo pessoa da tabela pessoas e empresas, nós colocamos char1. O char1 aceita qualquer letra, qualquer caractere. Letra, número, símbolo, qualquer coisa o char1 aceita. Mas nesse caso, como é o tipo de pessoa, ele só pode aceitar, para ficar coerente, F para pessoa física ou J para pessoa jurídica. Então vamos travar isso na estrutura. Alter table TB pessoas e empresas, adicionando uma constante, é uma restrição, a check. Constante é uma restrição chamada, erro meu de digitação, faltou aqui um CK ou CH. Isso aqui também não é uma norma global. Cada equipe ou cada empresa adota uma norma. É uma check constante, aqui eu vou adotar CK como prefixo, tá? Para eu saber que esse é o nome de uma check constante. Nome da tabela para quem eu criei a check e qual é o campo que está sendo checado. Como o nome é livre, eu poderia, obedecendo a regra de nome, né? Letra, número e sublinhado, eu poderia prosseguir. CK, TB, pessoas e empresas tipo pessoa, lá, F ou J apenas. Podia completar com esse nome aí, mas eu acho que é desnecessário, a não ser que fosse um caso mais diferente. O tipo de pessoa, todo mundo sabe que é física ou jurídica só. Então criei a constante, vamos dar uma olhada na estrutura da tabela. Nossa, tem um monte de constante do tipo default.
Cadê a cheque? Tá aqui, ó. A última aqui. Então ele traz aqui o nome da constante, on column tipo pessoa. Isso aqui é meio... Vamos ver, já vou fazer um diferente aí, vamos ver o que ele vai pôr aqui. E ele põe aqui também para mim, para aí esclarecer legal, qual é a condição dessa cheque. Tipo pessoa igual a J ou tipo pessoa igual a F. Aliás, eu nem frisei isso direito, né? Vê bem, olha, que interessante, hein? Desculpa não ter frisado isso antes, eu passei batido. Então, é uma constante do tipo cheque, inventei um nome, a história do mico-leão dourado vale aqui também, do salve a floresta, tudo isso vale, tá? Não vou ficar repetindo toda vez. É uma constante do tipo cheque, e essa é a condição. O campo tipo pessoa tem que estar contido nesse conjunto F ou J, tá certo? Esse contido, na verdade, internamente, ele nem existe. Toda vez que você usa um operador in, ele transforma essa operação num OR. Se você pegar, lembra do nosso plano de execução que a gente usa para testar qual query, qual select é mais eficiente e tal? Se você fizer um plano de uma query lá, um select, usando o operador in e pôr uma listinha de dados dentro do parênteses, a hora que você abrir lá o plano de execução, você vai ver que ele transformou aquilo num OR. Vamos tentar fazer um teste aqui de burlar essa regra. Alternada. Insert into TB pessoas empresas. Eu vou querer inserir no campo nome e no campo tipo pessoa. O resto não vou inserir nada. Os values Zé da Silva, tipo pessoa X. Ele não pode aceitar o X, só pode ser F ou J. Instrução insert conflitou com a restrição do cheque que tem esse nome aí. Então, pelo nome da constante eu já mato o problema. O conflito no banco de dados tal, no campo, na tabela tal, no campo tipo pessoa. Tá? Então, a partir de agora ele só aceita F ou J. Vai dar erro de violação de nossa, meu trem aqui não está assentando a acentuação mais, hein? Violação de cheque constraint. Uma outra cheque agora para a mesma tabela TB pessoas empresas, obrigando que a data de inclusão seja no máximo a data atual, data e hora atual. Eu não posso mais, a partir da criação dessa cheque, incluir uma linha e dizer que a data de inclusão é amanhã. Tem que ser no máximo agora. Olhando a estrutura da tabela, apareceu mais uma cheque constraint. Cadê você, minha filha? Tá lá as duas cheque constraints.
Veja que default também é uma constraint. Tá? Esses default todos eu pus lá do lado do campo. Quando eu fiz o create table, eu já pus do lado default 1, default 0 e assim por diante. Aqui eu vou criar uma, depois o resto vocês fazem, que é tudo igual, né? Criar check constraint vai ter que ser uma, não dá para criar uma constraint para vários campos, desde que, a não ser que eles estejam contidos numa mesma expressão. Aqui nenhum desses pode ser negativo. Bom, para TB produzir, impedindo que os campos sejam negativos. Então, alter table TB produtos add constraint é uma constante tipo check para TB produtos para o campo estoque mínimo, que eu vou completar não negativo. É uma constante do tipo check, onde estoque mínimo tem que ser maior ou igual a 0 para poder ser aceito. Pronto. Cadê as constrantes? Não tá nem aparecendo aqui, cara. Também não é para essa tabela, né? Né? Pessoas e empresas, esqueci de mudar aqui. TB produtos. Se não sou eu aqui, hein? Caramba! Tá lá no começo. Tá lá o cheque do estoque mínimo maior ou igual a 0. O mesmo seria feito para o estoque máximo, estoque real. Não vou copiar e colar isso, fica por conta de vocês. Aqui, preço mínimo tem que ser maior que o preço de venda. Produtos, preço mínimo acima preço venda. E a condição, não, desculpe, o preço mínimo seja menor, né, gente? Vamos ter um bom senso aqui, hein? Fiz de propósito para ver se tinha alguém prestando atenção. Menor. Preço mínimo tem que ser menor que o preço de venda, não maior. Pegadinha. Aliás, preço mínimo abaixo. Hoje eu estou gravando às 21 horas. Preço mínimo menor. Vamos pôr o igual também, vai. Uma situação limite, eu não vou ter lucro nenhum. Aliás, o preço mínimo já envolve um lucrinho, né? Menor. O preço mínimo é um preço praticável também. Que preço venda. Melhorando aqui, melhor, menor ou igual.
Preço Veda. Essa digitação me mata. Preço Venda. Então tá aí. Vamos ver a estrutura da tabela. Danadinho, né? Então, quando a cheque envolve um único campo, ele põe o nome do campo lá, né? Quando a cheque envolve mais de um campo, ele põe uma cheque do nível tabela. Não envolve um campo só. Tá ali a condição. Aqui tá apagando uma FK, mas eu não vou apagar essa FK não, deixa ela aí, porque eu vou criar outra. Deixa eu ver só em que ordem eu vou fazer isso. Eu faço isso já. Não, nós vamos primeiro fazer outra coisa aí, para depois... Beleza. Eu já vou deixar engatilhado aqui, porque uma coisa que eu vou mostrar é como criar chave estrangeira em modo de design, sem digitar o comando. Tá? E eu já vou preparar duas tabelinhas para que a gente possa criar essas duas chaves estrangeiras. Create Table, TB pessoas, empresas, sócios, ID chave primária, ID pessoa, empresa, sócio. É um campo inteiro, não nulo, porque será a chave primária. Identidade. Esse cara é sócio de qual empresa? Preciso ter o ID da empresa aqui, que é um número inteiro, e será a chave estrangeira apontando para empresas, para TB pessoas e empresas. Nome do cidadão, varchar 50, porcentagem de participação, numérica, como é uma porcentagem, se ele for sócio sozinho, é 100%. Então, vou pôr 5 com 2 casas depois da vírgula. Tem mais coisa, mas não vou pôr aí não. O meu objetivo é falar da chave estrangeira só. Constraint PK é uma primary key. No campo chave primária, que eu já deixei preparadinho aqui, que é o TB pessoa empresa sócio, que é o autonumeração. F5, cria a tabela, falta criar a chave estrangeira logo mais. Também vou criar Create Table, TB pessoas, empresas, Código Nacional de Atividade Econômica. Uma empresa pode ter vários CNAEs. Um é principal e os outros são secundários. Tá? Mas pode ter vários. Código Nacional, que nem eu, por exemplo, a minha empresa, eu posso dar treinamento, é uma atividade
e posso dar consultoria, é outra. ID, normalmente esse nomezinho aqui, ó, da chave primária, seguindo essa regrinha que eu falei, toda tabela deve ter um campo autonumeração que é a chave primária da tabela. O nome desse campo é o mesmo nome da tabela no singular. Mesmo nome da tabela não, né? Troca o TB por ID. Então é um int não nulo, porque será a chave primária, identidade. ID teria que ter depois uma tabela com todos esses códigos aqui, tá? Se bobear, eu forneço para vocês aí até o final. Eu já tenho uma pronta. Ou de que empresa é isso aí? ID pessoa empresa, que será a chave estrangeira para a tabela TB pessoas empresa. Int. Tá, então esse ID seria uma chave estrangeira também para conectar na tabela onde tem os KNAEs todos, a explicação do que é cada um. Tá, eu vou deixar, eu vou criar isso aí, vou deixar no material de apoio. Depois eu só comento, ó, tem na próxima aula eu aviso, ó, na aula número 7 eu criei aqui o KNAE, a tabela, com todos eles. Mas por enquanto eu só quero falar da chave estrangeira, apontando para TB pessoas empresas. Prontito, criei a tabela. Bom, voltando à nossa teoria. Então a gente viu lá o comando alter table. O comando alter table não é capaz de fazer todas as alterações que a gente imaginar na estrutura da tabela. Por exemplo, com o alter table eu não consigo alterar o tamanho de um campo. Não consigo criar campo identidade. Alterar a posição de um campo dentro da estrutura. Tá? Eu criei aquele campo na 4ª posição, mas eu não gostei. Ele vai funcionar de qualquer jeito, tá? Mas às vezes não gostei, eu queria que ele fosse o 2º. Então mudar o campo de posição também não é possível. Para fazer, aqui eu citei 3 exemplos que me vieram à cabeça aqui. Vou ver se eu lembro de mais algum, mas importantes esses 3. Para fazer uma dessas alterações, eu teria que fazer o seguinte: criar uma nova tabela com a estrutura desejada. Então, a tabela original não tinha campo identidade, eu crio uma nova e crio o campo identidade. Na tabela original, o campo nome era tamanho 40, mas eu preciso tamanho 50. Então, na nova tabela, eu ponho tamanho 50. Aí eu importo os dados da tabela velha para a tabela nova. É um negócio chamado insert de select que eu vou mostrar depois. Tá? Então criei uma tabela nova, tá aqui a tabelinha nova. Aí eu vou pegar da tabela velha e vou importar os dados para a tabela nova. Ele já vai caindo na nova estrutura. Aí depois, tabela velha, deleto a tabela velha. E a nova, o que eu faço? Eu troco o nome e ponho o mesmo nome da tabela antiga. No final da brincadeira, parece que eu alterei a estrutura da tabela. Deixa eu só fazer um negócio. Eu vou cortar esse trecho do vídeo de propósito. Tá certo? Vou fazer um negócio aqui, depois eu vou mostrar o que eu fiz. Mas agora eu vou cortar. Atenção, 1, 2, 3, cortando o que eu vou fazer. Pronto, voltei, já cortei o pedacinho. Eu fiz um negócio aqui no Management Studio, só que eu não queria que vocês vissem. O que eu quero fazer agora? Seguindo o mesmo exemplozinho que está na apostila, eu quero mudar
o tamanho do campo bairro. Lá na tabela TB Pessoas Empresas, eu quero mudar o tamanho do bairro para 50. Apareceu uns bairros aí que não está cabendo, eu estou tendo que abreviar e eu não quero. Quero escrever por extenso. Como eu já falei, não dá para fazer alteração de tamanho do campo usando o Alter Table. Eu teria que fazer aquela brincadeira, né, de criar uma tabela nova, copiar os dados da velha para a nova, apagar a velha e renomear a nova. Mas vai me dar muito trabalho, eu vou perder muito tempo para fazer isso. Que na verdade é o que vai ser feito. Vou lá no Object Explorer, pegar a tabela que eu desejo alterar, TB Pessoas Empresas. Clique direito, Design. Vai aparecer a estruturinha da tabela bonitinha aqui, ó. Por aqui eu consigo até criar campo novo. Eu consigo excluir um campo, deletar coluna. Eu consigo, vamos supor que eu não tivesse, eu estou vendo aqui que o ID Pessoa Empresa já é chave primária. Vamos supor que eu não tivesse feito isso, esqueci de criar como chave primária. Apareceria aqui a opção, tá vendo que aqui ele está aparecendo Remove Primary Key. Se não tivesse a chavinha lá, se eu não tivesse criado, ele estaria aqui com a opção para adicionar essa coluna como chave primária. Mas o que eu quero fazer mesmo? Cadê o campo bairro? Tá aqui. Porra, já tá com tamanho 50, eu já alterei isso. Vou fazer outra alteração até para menos, eu vou pôr tamanho 30. Mudei o tamanho do campo. Eu vou aumentar, vou pôr 60, vai. Senão vocês vão reclamar, é que você diminuiu o campo, aí ele reclama e tal. Então aumentei o tamanho do campo. Quer dizer, o que já está cadastrado cabe aí, porque eu aumentei. Aí eu quero salvar essa nova estrutura. Olha lá o disquetinho, ó. Save TB Pessoas Empresas. Cliquei no botão salvar. Vamos lá, meu filho, não vai demorar. Olha o que apareceu aqui. Salvar as alterações não é permitido. As alterações que você fez requerem que as seguintes tabelas, essa daqui, sejam dropped. O que é dropped? Apagadas e recriadas. É aquilo que eu falei. Para poder fazer essa operação, tem que fazer aquela brincadeira toda. Criar uma tabela nova, com a estrutura que eu desejo, copiar os dados da antiga para a nova, deletar a antiga e renomear a nova. Bom, e o que acontece? As alterações, o Management Studio, essa opção de design, ele faz isso, só que não está habilitado, porque como é uma operação perigosa, que só o desenvolvedor e o DBA é que poderiam ter direito de fazer, o próprio DBA mesmo, se ele for mexer com o banco de produção, imagina no meio da brincadeira, tá todo mundo usando o banco de dados, e eu faço uma operação que vai apagar uma tabela e vai recriar de novo. Ou melhor, vai criar uma tabela, vai copiar os dados todos, tá, dá um rolo danado. O cara só pode fazer isso no momento em que ninguém estiver usando. Tá? Então é uma operação perigosa que está desabilitada. Ele não deixa, tanto é que aqui na parte de baixo eu não tenho a opção OK, salvar, eu tenho cancela ou salvar esse texto que ele me mostrou aí. Tá? Não tem opção de prosseguir adiante.
Mas ele diz, se você quiser fazer essa brincadeira, ou você faz na mão, ou habilita esta opção aqui, ó, que tem esse nominho. E foi isso que eu escondi de vocês, a hora que eu cortei o vídeo. Porque no meu Management Studio, isso já estava habilitado. Então, a hora que eu cortei o vídeo, eu fui lá, desabilitei para ele ficar padrão, como se eu tivesse instalado o Management Studio agora, igual o de vocês. E agora eu vou mexer nessa opção. Vou deixar aqui do jeito que tá, porque eu não quero perder o meu trabalho, eu quero poder salvar essa alteração que eu fiz. Então eu vou lá na opção do menu Tools, depois Options. Ele normalmente vem aqui no Environment. O que eu quero mudar? Eu quero mudar o comportamento de um designer de estrutura de tabela. Então, no que eu cliquei aqui no Designers, esta opção, às vezes dependendo da opção, ela não aparece diretamente aqui. Você precisa pegar uma das sub-opções. Mas no caso dessa já apareceu, que é aquela que eu acabei de falar, ó. Isso aqui. Previne salvar alterações que obriguem ou que requeiram a recriação da tabela. Então, enquanto ele está com essa prevenção ligada, ele não deixa eu salvar. Então, eu vou desligar essa prevenção para ele fazer essa operação para mim. Ok. Agora, o designer, quando eu mandar salvar, ele já vai esquematizar toda essa operação. Veja que mudou, olha quanta tabela. Por que esse monte de tabela? Porque TB Pessoas e Empresas, olha a complicação se eu fosse fazer isso na mão. TB Pessoas e Empresas tem chave estrangeira, tanto dela apontando para UFs, dela apontando para municípios e países, quanto de outras tabelas, como representante, conta corrente, contatos, endereços, pedidos, apontando para ela. Tá? Então a tabela TB Pessoas e Empresas tem uma ligação de onde ela aponta a chave estrangeira para fora e outras tabelas apontam a chave estrangeira para ela. Para eu concluir essa operação, eu teria que apagar todas essas chaves estrangeiras para depois conseguir apagar a tabela TB Pessoas e Empresas. Olha que mão de obra danada. E ele vai fazer tudo isso para mim. Tá? Por isso tem que ser no momento em que ninguém estiver usando, porque ele vai mexer em todo esse monte de tabela. Vamos confirmar. Yes. Ele vai demorar um tiquinho. Quanto mais dados eu tiver na tabela, mais vai demorar a operação. Por quê? Porque ele tem que criar a tabela nova, copiar os dados da antiga para a nova, apagar a tabela velha e renomear. Então essa cópia dos dados pode demorar um tempinho. Tá? Então agora a tabela TB Pessoas e Empresas. Deixa eu até pedir um SP Help dela aqui. O campo bairro já está com tamanho 60. Certo. Então qualquer mudança de estrutura você pode fazer dessa forma aí, dependendo da situação. Veja bem o meu caso aqui. Eu desenvolvo um sistema que eu desenvolvi desde o início, banco de dados eu que criei e tal, etc. Banco de dados, o sistema já está rodando em 2 empresas, matriz e filial, e eu estou mexendo nesse sistema todo dia. Vira e mexe, precisa fazer alguma alteração de estrutura de tabela, tá? Eu tenho, embora o banco que eu uso não seja o Microsoft SQL Server, é o Firebird, eu tenho uma ferramenta
semelhante ao Management Studio. Eu posso fazer alterações via design, tá? Mas olha bem, como é que é o meu processo de trabalho? Alguém me solicita uma alteração em algum processo, alguma tela. Se essa alteração exigir mudanças de estrutura, eu tenho que, primeiro, fazer essa mudança de estrutura no banco de dados local, nesse que eu tenho aqui na minha máquina, desenvolvimento, tá? Às vezes são 3, 4, 5 mudanças. Eu preciso mudar ou incluir 2, 3 campos na tabela, mudar tamanho de campo, às vezes no mesmo processo criar um trigger, modificar uma procedure, para poder fazer isso que me foi solicitado. Se eu fizer tudo isso no modo design, eu tenho que ficar gravando um vídeo de tudo que eu fiz, senão eu vou esquecer. E aí depois eu tenho que reproduzir esse vídeo e fazer a mesma operação no banco de dados de homologação, que é o de teste, que fica lá na empresa, e sendo aprovado, eu preciso repetir essas alterações tudo de novo no banco de dados de produção. Tá? Agora, se eu fiz via comando, eu monto um script, comento lá alterações de estrutura para executar tal, na data tal, etc. E ponho lá os alter table, create trigger, alter procedure, tudo que é necessário para aquilo. Faço no meu banco de dados de produção. Funcionou? Os comandos SQL estão beleza? Aí eu vou testar a aplicação com essa nova alteração. Às vezes dá algum erro, preciso alterar de novo. E depois que está tudo prontinho, os comandos, assim como estão esses aqui, já estão prontos no meu script. Eu não preciso ficar olhando um vídeo e ficar clicando num designer para poder fazer tudo de novo. Basta eu selecionar o banco de homologação e vupt, roda o script. Seleciono o banco de dados de produção, vupt, roda o script. Lógico, desde que eu tenha testado bonitinho esse script. Mas em alguma situação existe a opção de fazer via design, como eu fiz aí, porque seria uma mão de obra muito grande fazer isso via código. E a outra opção é criar chave estrangeira via design. Aqui, ó, tem um item lá, database e diagramas. Eu já tenho um diagrama aqui, vocês não devem ter. Então, quando eu der um clique direito, New, criar um novo diagrama, eu já criei. Então, meu banco já está preparado para a criação de diagrama. A hora que vocês clicarem, ele vai primeiro fazer uma perguntinha. Porque para poder criar diagrama, ele tem que criar no meu banco algumas tabelas para armazenar a estrutura do diagrama e algumas procedures para poder fazer o diagrama funcionar. Tá certo? Então, meu banco de dados, para poder ter diagrama, ele tem que ter algumas tabelas a mais e algumas procedures. Então, quando você clicar em novo diagrama de banco, ele primeiro vai perguntar, você confirma a criação, tarará? Você vai confirmar e depois vai executar isso aqui de novo. Vai clicar de novo no novo diagrama. Aí ele já vai abrir a tela do diagrama, que é essa de trás, com as tabelas do banco aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu criei duas tabelinhas penduradas no TB Pessoas e Empresas. Vou trazer o TB Pessoas e Empresas. Vou trazer o CNAES, aquela que armazena os códigos nacionais de atividade econômica de uma empresa. E vou trazer a tabelinha de sócios, que tem os N sócios de uma empresa. Trouxe as tabelas que eu quero, basta dar um duplo clique, né, no nome da tabela, fecha isso aqui. Então tá lá o TB Pessoas e Empresas, duas tabelinhas, nenhuma ligação entre elas. Quem é a chave estrangeira aqui? Vamos lembrar, né, que é do 1 para N, né?
uma empresa pode ter N sócios. Então a tabela de sócios é detalhe. A chave estrangeira, relembrando, é o campo da tabela detalhe que se relaciona com a chave primária da tabela mestre. Então esse campo aqui é a chave estrangeira. Vamos arrastar a chave estrangeira lá para a tabela mestre, em cima do campo chave. Aí ele já trouxe, abriu as telinhas, já sugeriu aquele nome que é o padrão, FK TB Pessoas Empresas, que é o nome da tabela TB Pessoas Empresas Sócios, nome da tabela detalhe, TB Pessoas Empresas, nome da tabela mestre. Em TB Pessoas Empresas, o campo é o ID Pessoa Empresa. A chave estrangeira na tabela de sócios é esse daqui. Ok. Existem algumas opções aqui, deixa eu ver se dá para falar de alguma. Não, não dá, não tem a opção que eu queria mostrar, não tem aqui. Depois eu falo dela, que é alteração e exclusão em cascata. Não vou habilitar nenhuma dessas opções. Vou dar um ok aqui sem mexer nessas opções, que seria o seguinte: se eu habilitar a exclusão em cascata, por exemplo, a hora que eu excluir uma empresa, o que não vai estar permitido no nosso projeto aqui, ele já excluiria todos os sócios da empresa. Do jeito que está, ele vai proibir. Não vou conseguir deletar uma empresa porque tem filhinho cadastrado aqui. Bom, isso aqui pode ficar em qualquer posição. A qualquer momento eu posso ver as propriedades desse relacionamento. E ele me mostra aqui do lado. Ou então, aqui deletar, não estou afim de deletar. Do lado de cá, esqueci de criar a chave primária para essa tabela. Legal. Tá, ó, não criei chave primária para a tabelinha de Kinaes. Foi muito bom ter feito isso. Não foi de propósito, foi uma falha, mas eu posso fazer por aqui. Set primary key, eu cliquei no campo que é a chave primária e vou fazer com que ele seja, olha lá, chave primária. Vou pegar o campo chave estrangeira e arrastar para cá. ID pessoa empresa, sempre confira isso, se o campo está correto. Ok. Percebam que tem um asterisco na tabela de sócios, no TB Pessoas Empresas e no Kinaes. Por quê? Isso ainda não foi salvo, tá? Ele só vai criar chave estrangeira, chave primária e tal, quando eu salvar o diagrama. Eficaz, pessoa, empresa. O diagrama não precisa ter sublinhado, pode ter nome livre, mania minha aí. Sócios Kinaes. Inventa o nome que você quiser. Ok. Ele está me avisando: as seguintes tabelas serão salvas no seu banco de dados. Ele vai mexer nessas tabelas. Confirma. Yes. Pronto. Se eu pedir... aqui, por exemplo, um SP Help do TB Pessoas Sócios, Pessoas Empresas... olha lá, chave estrangeira que acabamos de criar. Para outra tabela, tá vendo aqui quando eu criei, ó, eu esqueci de criar a chave primária.
Então, se eu pedir um help dela, aí eu já tenho a chave primária que eu criei via design e a chave estrangeira que eu também criei via design, tá? Mas isso é um quebra-galho para alguma situação muito particular. Você tem que saber o comando, tá? Mesmo essas operações mais complicadas aí de ter que copiar a estrutura, criar uma nova, dependendo da situação de você ter lá banco de desenvolvimento, produção, homologação, tal, às vezes é melhor criar o comando, digitar o comando. Existe também, faz muito tempo que eu não uso, porque eu prefiro ir mantendo toda a alteração que eu faço no banco de desenvolvimento, eu vou colocando no script o comando, mas existe um comparer de estruturas de banco de dados. Tá? Tem para o Firebird, existe lá não lembro o nome do programa, existem até vários. Para SQL Server deve ter também, lógico. E você coloca lá o banco de dados de referência e o banco de dados de destino. Ele compara as estruturas dos dois e gera um script para fazer o banco de dados destino ficar com a mesma estrutura do banco de dados de referência. Tá? Mas o ideal é você ir mantendo um scriptzinho de alteração de estrutura. Deixa eu ver se eu não esqueci nada na nossa apostilinha aqui. Tá lá, desligar a opção. Aí vem a criação da chave estrangeira, é um outro exemplo diferente, tá? Usando essa tabela de representantes que a gente já tinha chave estrangeira para ela. É isso. Concluímos essa aulinha número 7 em 58 minutos. Tá? Só falta eu fazer uns cortezinhos e ela deve diminuir talvez uns 2 ou 3 minutinhos aí. Tá legal? Aula 8, hein? Se preparem, aula 8 é join. Provavelmente vai dar 1h30. Eu vou até gravar picadinho para não me cansar, depois eu junto tudo num vídeo só. Mas se preparem porque a aula 8 é importantíssima. Uma vez eu fui dar um módulo 2 de SQL, o módulo 2 é a parte de programação já. Perguntei para a turma, e aí? A maioria tinha vindo do recém-feito o módulo 1, que é o de introdução. Tudo bem, pessoal, módulo 1 foi ok, vocês entenderam tudo. Aí teve uns par deles lá que falaram, não, entendemos tudo, tranquilo. Só não entendi direito um negócio tal do join. Ferrou tudo. Se você não souber join, você não sabe SQL. Tá certo? O cara que não sabe join, não adianta saber tipo de campo, saber criar tabela, saber criar um monte de coisa. Se não sabe join, esquece, você não faz nada no SQL. Então, não percam, a aula 8 vai estar o bicho. Tá bom? Então, tchau, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Os jovens, permitindo que eles permanecessem por mais tempo do que o normal. E esse período de tempo mais longo significa mais chances de interação com as pessoas. Finalmente, agora tudo faz sentido. Em 2009, 2 mudanças ambientais afetaram os tubarões brancos jovens perto de San Diego. Águas produtivas e cheias de nutrientes no início do ano, seguidas por águas excepcionalmente quentes naquele verão, levando-os a rondar San Diego por um período mais longo fora do comum.